Continuação da leitura do livro Infinitesimal, a teoria matemática que mudou o mundo. Desordem matemática, o cientista e o cardeal. Em dezembro de 1621, Galileu Galilei, matemático e filósofo da corte do grão-duque Fernando II da Toscana, recebeu a carta de um admirador, um monge milanês de 23 anos, Bonaventura Cavalieri. Galileu conhecera Cavalieri em Florença alguns meses antes. Ficou impressionado com a perspicácia matemática do jovem monge e o convidou para continuar suas conversas por correspondência. Cavalieri fez exatamente isso. A carta, cheia de admiração e louvor pelo sábio florentino, relatava seu mais recente trabalho matemático e pedia a opinião de Galilei sobre a direção nova e radical que estava tomando. Galileu, na época, se encontrava no auge da fama e do poder e estava acostumado com jovens ambiciosos que buscavam seu conselho e proteção. Fazia 12 anos, ainda professor de matemática da Universidade de Pádua, construíra um telescópio e apontara para o céu. O que viu ali mudou para sempre a visão humana do universo. Inúmeras estrelas invisíveis a olho nu, montanhas e vales do supostamente esférico disco da Lua, manchas escuras na teoricamente perfeita superfície do Sol. O mais notável foram as 4 manchinhas minúsculas que observou circulando em torno de Júpiter, que inferiu serem luas orbitando o planeta, exatamente como a nossa Lua orbita a Terra. Galileu logo compilou seus achados num livreto que intitulou Sidereus Nuncius, Mensageiro das Estrelas, e o enviou para os principais estudiosos e astrônomos da época. O impacto foi imediato, aparentemente da noite para o dia. O obscuro professor tornou-se conhecido em toda a Europa como o homem que abriu as portas do céu. Ao visitar Roma em 1611, Galileu presenteou o Papa com relatos de suas descobertas e foi convidado para uma amigável audiência privada com o cardeal jesuíta Bellarmino, no Colégio Romano. Padre Clávio, sempre desconfiado de inovações, inicialmente objetou, observando com sarcasmo que, para ver aquelas coisas, era preciso primeiro colocá-las dentro do telescópio. Contudo, até ele mudou de opinião quando astrônomos jesuítas confirmaram as descobertas do Florentino, dando-lhe suas bênçãos. O venerável matemático, agora em seu último ano de vida, estava presente quando os jesuítas celebravam Galileu, com um dia de pródigas cerimônias no colégio. Como muitos professores daquela época e de hoje, Galileu não estava apaixonado por seus deveres de ensino na universidade. Sentindo a oportunidade de se livrar desse fardo de uma vez por todas, dedicou Sidereus Nuncius ao governante de sua Florença natal, o grão-duque Cosme II de Médici da Toscana, insinuando abertamente que nada lhe agradaria mais que se juntar à corte do príncipe. Para adoçar ainda mais as coisas, batizou o recém-descoberto satélite de Júpiter em honra do grão-duque e sua família de estrelas mediciais, inscrevendo assim o nome de Médici para todo sempre no céu. A jogada deu certo. Em 1611, Galileu havia trocado Pádua pela corte dos Médici em Florença, onde foi nomeado matemático-chefe e filósofo do grão-duque. Felizmente para ele, a sua posição vinha sem obrigações de ensino, embora fosse oficialmente matemático-chefe da Universidade de Pisa. A posição representava um salário várias vezes maior do que recebia como um modesto professor. Agora famoso, Galileu não se acomodou sob os seus louros. Homem extravagante de presença de espírito e pena afiada, apreciava o tumulto das disputas científicas. Não muito depois de se mudar para Florença, escreveu um discurso sobre os corpos flutuantes, que era efetivamente um ataque direto aos princípios da física aristotélica. Em 1613, ele já havia publicado cartas sobre as manchas solares, que narra a história de seu debate com o misterioso Apelles acerca da descoberta e da natureza desse fenômeno solar. No livro, Galileu argumenta que foi o primeiro a observar as manchas solares
Alegação que podia ser sincera, mas que, em todo caso, era equivocada. Argumenta também, corretamente, que as manchas estão na superfície do Sol ou muito perto dela. Aqui demonstram que o astro gira em torno do seu eixo. Finalmente, indo além do assunto imediato, ele alega que as manchas solares fornecem apoio crucial para o sistema de Copérnico, que punha o Sol, e não a Terra, no centro do cosmos. Como Galileu bem sabia, essas afirmações irritavam os estudiosos aristotélicos tradicionais, que acreditavam que o céu era perfeito e que as manchas deviam ser um efeito atmosférico próximo da Terra. As coisas ficaram ainda mais irritantes quando se revelou que Apelles era o acadêmico jesuíta Cristóvão Schneider de Ingolstadt, que ficou muitíssimo ofendido com a zombaria de Galileu. Aquele foi o primeiro sinal de atrito entre Galileu e os jesuítas, e veio apenas 2 anos depois de ele ter sido homenageado publicamente do Colégio Romano. Mas estava longe de ser o último, pois as tensões entre Galileu e a Companhia de Jesus só iriam crescer nos anos seguintes. Quando, cerca de 20 anos depois, o cientista florentino foi levado a julgamento pela Inquisição, acusado e afinal condenado por heresia, foram os jesuítas que comandaram a acusação. Galileu pisava em terreno perigoso. Ele não apenas contestava a autoridade de Aristóteles, prezada pelos teólogos da Igreja, mas também ia contra o claro significado da Escritura, que em diversos lugares deixava implícito que o Sol girava em torno da Terra. Uma personalidade mais cuidadosa teria se mantido ao largo do tema tão explosivo, mas Galileu era tudo menos cuidadoso. Em vez de esperar os ataques de seus adversários, resolveu levar o combate para sua terra natal, publicando seu próprio tratado teológico, a Carta à Grã-Duquesa Cristina. Era endereçada a Cristina de Lorena, mãe do Grão-Duque da Toscana, que manifestou a Galileu suas preocupações de que o sistema fosse inconsistente com a palavra revelada de Deus. Circulando em 1615, mas publicada apenas muitos anos depois, a carta contém a resposta de Galileu, que veio a ser conhecida como a doutrina dos 2 livros. O livro da natureza, raciocinava ele, o livro da escritura, nunca podem estar em conflito. Um contém tudo o que vemos à nossa volta no mundo, e o outro contém a revelação divina. Mas ambos, em última análise, derivam da mesma fonte, o próprio Deus. Portanto, se parece haver conflito entre os dois, a única explicação possível é que não compreendemos adequadamente um ou outro livro. Enquanto não temos prova científica de que uma tese particular reconhecia Galileu, devemos sempre aceitar a autoridade da Escritura, entendida no seu sentido mais simples e direto. Contudo, se possuímos uma prova científica, então os papéis se invertem e a Escritura precisa ser reinterpretada de acordo com o livro da natureza. Se não, adverte Galileu, seremos obrigados a acreditar em algo que é evidentemente falso, jogando ridículo e descrédito sobre a Igreja. Esse, insistia Galileu, era o motivo pela qual a Igreja devia aceitar a teoria de Copérnico. Ele podia provar que a Terra e os planetas de fato giravam em torno do Sol, e a Igreja só traria descrédito a si mesma, contradizendo essa verdade manifesta. A compreensão tradicional da Escritura precisava ser substituída por interpretações consistentes com a verdade científica, argumentava Galileu, e incluiu suas próprias leituras de passagens bíblicas cruciais para mostrar que eram perfeitamente consistentes com Copérnico. Lindamente escrita e bastante persuasiva, a Carta à Grã-Duquesa Cristina é uma convincente defesa não só do copernicanismo, mas da compatibilidade entre fé e pesquisa científica. Contudo, as autoridades religiosas do século XVII não estavam inclinadas a encarar com gentileza uma invasão não consentida à sua área. De fato, Galileu era um astrônomo talentoso, mas não lhe cabia pronunciar-se sobre teologia,
campo em que era estritamente um amador. A tarefa de lembrar ao intruso o seu lugar recaiu sobre o velho amigo de Clávio, o venerável teólogo jesuíta cardeal Roberto Bellarmino. Em abril de 1615, o cardeal emitiu opinião sobre o trabalho e um dos mais ardentes seguidores de Galileu, o monge carmelita Paolo Foscarini. Embora nominalmente dirigida a Foscarini, a opinião tinha a clara intenção de advertir Galileu. Se houvesse prova científica para Copérnico, argumenta Bellarmino na sua carta, então passagens da Escritura tinham de ser reconsideradas, pois deveríamos melhor dizer que não as entendemos que afirmar como falso algo que foi provado. Mais uma vez que nenhuma prova me foi mostrada, continua ele, devemos nos ater ao sentido manifesto da Escritura e ao comum acordo dos santos padres. Todos eles concordavam que o Sol gira em torno da Terra. Sem dúvida, Bellarmino tinha razão. Galileu podia trazer e trouxe muitos argumentos fortes em apoio ao sistema de Copérnico, mas apesar de suas corajosas proclamações, não podia realmente comprová-lo. A suposta prova, baseada na enchente e na vazante das marés, era fraca e, como mostraram alguns contemporâneos, profundamente falha. Na ausência de provas, a insistência de Bellarmino de que a Escritura devia ser tomada pelo seu valor nominal parece razoável. Ademais, ele não proibiu Galileu de estudar o sistema copernicano, como uma hipótese que se encaixava bem nas suas observações. Apenas insistia em que Galileu não podia sustentar que o copernicanismo era o fato verdadeiro e descrevia os movimentos reais do Sol e dos planetas. Menos de um ano depois que Bellarmino escreveu a carta, a sua opinião tornou-se a posição oficial da Igreja, impondo limites escritos à capacidade de Galileu advogar em prol do copernicanismo. Em 1616, porém, a Igreja não estava pronta para abrir mão do seu herói de outrora. Não só o mais celebrado cientista da Europa, mas também um bom católico. Num sinal da alta estima em que ele era tido em Roma, foi concedida a Galileu uma entrevista com o Papa Paulo V, que lhe assegurou uma boa vontade, e com Bellarmino, que explicou os termos do banimento e os confirmou por escrito. Foi a suposta violação dessa ordem por parte de Galileu que o levou à Inquisição, 16 anos depois. Nos anos seguintes, Galileu aparentemente deixara para trás esse caso aflitivo. Ainda era um homem famoso, admirado por cientistas e leigos, e seguro em sua posição na corte dos Médici. Suas escaramuças com autoridades da Igreja o tornaram suspeito em alguns círculos, sobretudo entre os jesuítas. Mas elas também o transformaram no herói de segmentos mais liberais da sociedade italiana, que se ressentiam da insistência da Igreja em ser árbitra de todas as verdades e, mais ainda, dos modos dominadores dos jesuítas. O bastião desse partido liberal era a Academia dos Linces, Academia dei Lincei, em Roma, da qual Galileu era membro mais ilustre. Fundada em 1603 pelo aristocrata Federico Sesi, a academia era ponto de reunião para alguns dos mais brilhantes intelectuais de Roma, eclesiásticos e leigos. Durante os turbulentos anos de 1615 a 1616, os linces puseram-se ombro a ombro com Galileu, e o apoio, sem dúvida, o ajudou a se safar com tranquilidade. Eles se mostrariam igualmente importantes nos anos seguintes, quando Galileu começou mais uma vez a exprimir opiniões proibidas acerca do céu. Paradoxos e infinitesimais. Em 1621, Galileu, ainda cauteloso, provavelmente ficou contente de receber uma indagação sobre um tema matemático aparentemente correto. Suponha, sugeria Cavalieri, que tenhamos uma figura plana e tracemos uma linha reta dentro dela. E suponha, além disso, que desenhamos todas as possíveis retas dentro da figura e sejam paralelas à primeira. Nesse caso, escreve ele, chama as retas assim desenhadas de todas as retas daquela figura plana. Da mesma maneira, dado um sólido tridimensional,
todos os possíveis planos dentro do sólido que sejam paralelos a um plano dado são todos os planos daquele sólido. É permitido, indagava ele a Galileu, equiparar a figura plana com todas as retas da figura e o sólido com todos os planos do sólido. Indo além disso, se houver duas figuras, é permitido comparar todas as retas de uma a todas as retas da outra, e todos os planos de um a todos os planos do outro. A pergunta de Cavalieri parece simples, mas vai direto ao paradoxal número dos infinitamente pequenos. No número intuitivo, o plano parece composto de linhas paralelas e o sólido parece composto de planos paralelos. Mas, como Cavalieri comenta em sua carta, podemos desenhar infinitas linhas paralelas, atravessando qualquer figura, e um número infinito de planos através de qualquer sólido. O que significa que o número de todas as retas e todos os planos é sempre infinito. Agora, se cada uma dessas linhas tem largura positiva, por menor que seja, então o número infinito delas resultará numa figura infinitamente grande, não naquela pela qual começamos. Mas se as linhas não têm largura, ou largura zero, então qualquer acúmulo delas, não importa quão grande seja, ainda terá largura zero e magnitude zero, e acabamos sem figura alguma. O mesmo se aplica a todos os planos de um sólido tridimensional. Se tiverem espessura, por menor que seja, inevitavelmente irão se combinar, formando um sólido de tamanho infinito. Mas se não tiverem espessura, seu acúmulo sempre resultará numa soma zero. Essa é a velha questão da composição do contínuo que havia confundido filósofos e matemáticos desde os dias de Pitágoras e Zenão. E essa questão familiar, ainda que problemática, Cavalieri agora acrescentava: é permitido comparar todas as retas de uma figura com todas as retas de outra. Bem, isso observa ele em sua carta, envolve comparar um infinito com outro, coisa estritamente proibida pelas regras tradicionais da matemática. Isso ocorre porque, segundo o axioma de Arquimedes, duas grandezas têm uma razão entre si, e se somente se for possível multiplicar a grandeza menor tantas vezes que se torne maior que a grandeza maior, isso, porém, não ocorre com infinitos, pois, por mais que se multiplique o infinito, sempre se chegará ao mesmo resultado imutável, infinito. Por infortúnio, não temos a resposta de Galileu a esse jovem colega, pois apenas um lado da correspondência sobreviveu. Cartas de Cavalieri, datadas dos meses seguintes, sugerem que Galileu, no mínimo, o encorajou a continuar suas investigações. Provavelmente era isso que Cavalieri esperava, uma vez que Galileu já tinha a reputação de manter opiniões tão não ortodoxas sobre a composição do contínuo. Já em 1604, enquanto elaborava a lei dos corpos em queda, ele fizera experimentos com a ideia de que a área da superfície de um triângulo, representando a distância percorrida por um corpo, era composta de um número infinito de linhas paralelas, para a qual representado a velocidade do corpo num dado instante. Alguns anos depois, em 1610, Galileu ainda se ocupava dos paradoxos do contínuo, anunciando sua intenção de dedicar um livro inteiro ao assunto. O livro nunca se concretizou, talvez por causa dos dramáticos acontecimentos que transformaram sua vida naqueles anos. Porém, 3 décadas depois, ele fez uma exposição bastante detalhada de seus pontos de vista em sua última grande obra, Discursos e Demonstrações Matemáticas sobre duas novas ciências, que hoje muito consideram a reunião de suas contribuições científicas mais importantes. Discursos, como ficou conhecida a obra, foi escolhido na vila de Galileu, em Arcetri, nos arredores de Florença, durante os longos anos de prisão domiciliar que se seguiram ao seu julgamento pela Inquisição, em 1633. Embora publicado na Holanda em 1638, o livro baseia-se nos estudos que Galileu realizou
muitas décadas antes, quando era professor nas universidades de Pisa e Pádua. Os discursos são escritos como uma conversa entre três amigos, Salviati, Sagredo e Simplício, com quem os leitores do livro deviam estar familiarizados. Apenas algumas décadas antes, o mesmo trio estrelara o diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo. Livro imensamente popular de Galileu, sobre o sistema de Copérnico, trabalho que provocara seu julgamento e condenação. Embora muito da centelha e da espirituosidade que caracterizavam o diálogo estivessem ausentes dos discursos, os três amigos mantêm seus antigos papéis. Salviati como porta-voz de Galileu, Simplício como uma voz dos obsoletos críticos aristotélicos e Sagredo como o árbitro sábio que regularmente toma o partido de Salviati. No primeiro dos 4 dias de diálogo, os três amigos debatem o problema da coesão, o que mantém os materiais unidos, impedindo-os de desmanchar sob pressões externas. Salviati começa discutindo as cordas, mostrando que sua força se deve ao fato de elas serem compostas de um grande número de fios reunidos e retorcidos juntos. Então, ele estende o raciocínio para uma madeira, cuja força interna, argumenta, também se justifica por ela ser composta de fibras firmemente unidas. Mas, pergunta ele, e quanto aos outros materiais, como o mármore ou os metais? Que força os mantém unidos com tamanha e impressionante intensidade? A resposta, de acordo com Salviati, é o horror vacui, a aversão que a natureza tem ao vácuo. Sabemos pela experiência, argumenta ele, que o horror vacui é uma força extremamente poderosa. 2 superfícies perfeitamente lisas de mármore ou metal dificilmente podem ser separadas, uma vez que ao separar com um puxão produziriam um vácuo momentâneo. Essa poderosa força, continua ele, é ativa não só entre corpos, mas também no interior de cada corpo, mantendo-o coeso. Assim como uma corda é composta de fios separados e a madeira por fibras separadas, um bloco de mármore e uma lâmina de metal também são compostos de inúmeros átomos dispostos lado a lado. Existe, porém, uma diferença. Enquanto a corda é composta de uma quantidade grande, mas finita, de fios, e o pedaço de madeira de uma quantidade ainda maior, mas finita, de fibras, o bloco de mármore e a lâmina de metal são compostos de quantidades infinitas de átomos infinitamente pequenos, ou indivisíveis, separando-os a um número infinito de pequenos espaços vazios. O vácuo nesses infinitos espaços é a cola que mantém o objeto grudado e é responsável por sua força interna. Essa era a teoria da matéria de Salviati, de Galileu. E como ele mesmo admite, era uma teoria difícil. Em que mar estamos entrando sem saber? Salviati exclama a certa altura com vácuo. Salviati exclama a certa altura com vácuos infinitos e indivisíveis. Será que seremos capazes, mesmo que com 1000 discussões, de chegar em terra firme? De fato, pode uma quantidade finita de matéria ser composta de um número infinito de átomos e de um número infinito de espaços vazios? Para provar que era possível, ele voltou-se para a matemática. Salviati investigou a questão do contínuo por meio de um paradoxo medieval conhecido como a rota de Aristóteles. Embora nada tenha a ver com o antigo filósofo, a sua revelação seja de qualquer coisa, menos aristotélica. Imaginem, sugere Salviati aos seus amigos, um hexágono e um hexágono menor dentro dele e concêntrico a ele, ambos com um centro, G, e suponham, além disso, que prolonguemos o lado AB do hexágono grande, formando as retas AS, e o lado paralelo do hexágono pequeno, formando a reta HT. Em seguida, giramos o hexágono grande em torno do ponto B, de modo que o lado BC coincida com os segmentos BQ da reta AS. Quando isso ocorre, o hexágono menor também gira,
até que o lado J e K coincida com o segmento OP da reta HT. Há uma diferença, ressalta Salviati, entre a linha criada pela rotação do hexágono grande e a linha criada pela rotação do hexágono menor. O hexágono grande cria uma linha contínua, porque o segmento BQ está colocado exatamente ao lado do segmento AB. A linha do hexágono menor, porém, tem vazios, porque entre os segmentos HI e OP há um espaço IO com o hexágono que uma rotação jamais toca a linha. Se completarmos uma rotação inteira do hexágono grande ao longo das retas AS, ela criará um segmento contínuo cujo comprimento é igual ao perímetro do hexágono. Ao mesmo tempo, o hexágono menor percorrerá uma distância aproximadamente igual em comprimento ao longo da reta HT. Mas a linha que ele cria não será contínua. Ela será composta dos 6 lados do hexágono com 6 vazios iguais entre eles. Agora, o que vale para os hexágonos, segundo Salviati, vale também para qualquer polígono, mesmo um polígono de 100.000 lados. Fazendo-o rolar, criaremos uma linha reta de comprimento igual à sua circunferência. Enquanto um polígono menor, mais semelhante, dentro dele traçará uma linha de comprimento igual, mas composta de 100.000 segmentos intercalados de 100.000 espaços vazios. O que acontece se substituirmos esses polígonos finitos por um polígono no número infinito de lados? Em outras palavras, um círculo. Como mostra a parte inferior da roda de Aristóteles, rolando o círculo uma volta e meia, ele traçará a linha BF igual à circunferência do círculo, e o círculo interno, enquanto isso, traçará uma linha de igual comprimento ao longo de CE ao completar uma volta inteira. Esse teste força a roda de Aristóteles até o limite lógico. Galileu chegou a uma conclusão radical e paradoxal. Uma linha contínua é composta de um número infinito de pontos indivisíveis separados por um número infinito de minúsculos espaços vazios. Isso sustenta tanto uma teoria da estrutura da matéria, quanto sua visão de que os objetos materiais são mantidos unidos pelo vácuo que os permeia. Fornecia uma nova maneira de pensar sobre o mundo material e também apontava para uma nova visão da matemática, na qual, segundo Salviati, qualquer quantidade contínua é formada de átomos absolutamente indivisíveis. A estrutura interna do contínuo matemático é indistinguível dos fios da corda, da fibra dentro da madeira ou dos átomos que formam uma superfície lisa. Ela é composta de indivisíveis rigidamente comprimidos, com espaços vazios entre eles. Para Galileu, o contínuo matemático era modelado na realidade física. A abordagem de Galileu era problemática para os matemáticos contemporâneos, pois se chocava diretamente contra os estabelecidos paradoxos que haviam guiado o tratamento do contínuo desde a antiguidade. Ele teve, no entanto, pelo menos um proeminente correligionário do colega Lince Luca Valério, de 1553 a 1618, que fora aceito na Academia dos Linces por recomendação de Galileu. Valério era professor de retórica e filosofia na Universidade Sapienza, em Roma, e amplamente reconhecido como um dos matemáticos da primeira linha na Itália. De primeira linha, né? E de Centro Gravitatis, de 1603, e Quadratura Parábola, de 1606, ele havia experimentado extensivamente com os indivisíveis, o que lhe permitiu determinar os centros de gravidade para figuras planas e sólidas. Mas Valério aprendeu sua matemática entre os jesuítas no Colégio Romano, sob a tutela do próprio Clávio, e com esse proeminente grupo de atomismo matemático de Galileu ele não tinha chance. Para os jesuítas, indivisíveis representavam o inverso exato da abordagem correta e adequada para a matemática. Os jesuítas, cabe recordar, valorizavam a matemática pela escrita ordem racional que ela impunha sobre um universo aparentemente desregrado. A matemática, em particular a geometria euclidiana, representava o triunfo da mente sobre a matéria e da razão sobre o mundo material indomado, e refletia o ideal jesuíta não só na matemática,
mas também em questões religiosas e mesmo políticas, ancorando suas especulações matemáticas numa intuição sobre a estrutura da matéria e não nos evidentes postulados euclidianos. Galileu virava essa ordem de cabeça para baixo. A composição do contínuo matemático, segundo Galileu, podia ser derivada da composição de cordas e da estrutura interna de um pedaço de madeira, e podia ser investigada imaginando-se uma roda girando sobre uma superfície reta. Em lugar da abordagem jesuíta, Galileu propunha que objetos geométricos como planos e sólidos eram um pouco diferentes dos objetos materiais que vemos ao nosso redor. Em vez de raciocínio matemático impondo ordem sobre o mundo físico, temos objetos matemáticos puros criados à imagem dos objetos físicos, incorporando toda a sua incoerência. Clávio, desnecessário dizer, não teria ficado muito contente. Embora o apoio de Galileu aos infinitesimais lhes desse um grau de visibilidade e influência que nenhum outro aval lhe poderia conferir, ele próprio fez pouco uso dos indivisíveis em seu trabalho matemático efetivo. Uma das poucas exceções está no famoso argumento sobre a distância percorrida por um corpo em queda livre. Suponham, propõe Salviati no dia 3 dos discursos, um corpo em repouso no ponto C, e que então acelera a uma taxa constante, como na queda livre, até chegar ao ponto D. Agora, façamos a linha AB representar o tempo total que aquele corpo leva para ir de C a D. E a linha BE, perpendicular a AB, representa a maior velocidade do corpo quando chega a D. Desenhando a linha de A até E as paralelas de BE em intervalos regulares entre AB e AE, cada uma dessas linhas, argumenta Salviati, representa a velocidade do objeto no instante particular durante sua aceleração constante. Como há um número infinito de pontos sobre A e B, cada um representando um instante no tempo, há também um número infinito de linhas paralelas que juntas preenchem um triângulo ABE. A soma de todas as velocidades em todos os pontos ademais é equivalente à distância total percorrida pelo objeto durante o tempo AB. Agora, diz Salviati, se pegarmos um ponto F a meio caminho entre B e E e traçarmos por ele uma paralela AB com a reta AG paralela a ABF, intersectando-a então, o retângulo ABFG tem área igual à do triângulo ABE. Mas, assim como a área do triângulo representa a distância percorrida por um corpo em movimento com velocidade uniformemente acelerada, a área do retângulo representa a distância coberta por um corpo que se move com velocidade fixa. Segue-se, conclui Salviati, que a distância percorrida num dado tempo por um corpo que parte do repouso e acelera uniformemente é igual à distância percorrida por um corpo movendo-se com velocidade física durante o mesmo intervalo de tempo. Se a velocidade for metade da velocidade máxima alcançada pelo corpo acelerado, conhecida como a lei dos corpos em queda, essa é a das primeiras coisas que qualquer aluno aprende hoje no curso de Física do ensino médio. Contudo, naquela época era nada menos do que algo revolucionário. Foi a primeira descrição matemática quantitativa do movimento da ciência moderna. E assentou os alicerces para o moderno campo da mecânica e, efetivamente, da física moderna. Galileu tinha consciência perfeita da importância da lei e a incluiu em duas ou mais de suas obras mais populares, o Diálogo, de 1632, e os Discursos, de 1638. Embora se baseie sobretudo em relações geométricas euclidianas, ela mostra a disposição de Galileu de assumir que uma reta é composta de infinitos pontos. Era essa precisamente a pergunta que lhe foi reformulada por Cavalieri em 1621. E qualquer que tenha sido a resposta dada por Galileu, o jovem monge não foi desencorajado. Durante a década de 1620, ele pegou a ideia dos infinitamente pequenos e a transformou em poderosa ferramenta matemática, que chamou o método dos indivisíveis. O nome pegou. Termino aqui, então, na página 106.